O manhwa começa com um jovem rapaz que estava sentado em uma consulta médica com uma mulher, uma médica, interessada em saber se ele tá doente e se sua doença pode ser curada ou não. Logo, um homem e uma mulher estavam sentados atrás dele. A médica olha pensativamente para o monitor do computador e então ela diz que não é uma doença para alguém jovem. Aquilo na verdade é um fenômeno fisiológico normal e ele não deveria se preocupar tanto. O rapaz coça a cabeça e pensa por que uma garota tão bonita trabalharia na clínica exatamente no turno em que ele entrou. Ele pensa que na verdade tem um tanto de uma sorte, mas agradece em voz alta ao médico. O rapaz pede permissão para sair, explicando que estava saudável, então não precisava de medicamentos como ele pensou que precisaria. Então se levanta e sai, mas a médica diz que ele não precisa tomar remédios, mas vale a pena monitorar a condição dele. O cara se vira e pergunta por que ele deveria estar observando uma garota, e ela tira a máscara e se inclina no ouvido do rapaz, dirigindo-se a ele pelo nome de Shen Wang, dizendo que ele está com essa condição há vários dias, e isso é realmente demais no desenvolvimento físico geral do garoto. Até então, ele deveria observar menos coisas inúteis para sua saúde e cuidar bem de si mesmo, e Shen se afasta da médica e diz confuso que ele definitivamente cuidará de si mesmo. Shen caminhava pela rua, pensando que não observou nada das coisas sobre as quais o médico tinha falado ultimamente. Ele pensa que tem ouvido a voz de uma mulher em seu ouvido há 5 dias, e essa voz parecia até mesmo estar em seu sono. Agora é como se alguém estivesse falando ao seu ouvido, e a voz fala e fala sem parar. Shen se lembra até da voz fina e suave de uma garota de cabelos escuros sussurrando em seu ouvido. Ele pensa que essa voz o penetra como veneno, e lá ele, e abre portas para o seu coração. Ele está acordado por causa dessa voz se revirando em seu sono. Bom, tudo começou há 5 dias. Shen pegou uma caneca que um de seus passageiros havia deixado no carro. Ele trabalha de Uber. Aquele estranho, sem dizer nada, imediatamente a deixou em algum lugar e sua caneca ficou deitada ali no banco de trás do carro do prota. Ele então voltou para o passageiro de propósito, mas ainda não se lembrava do rosto, então não conseguia definir quem era. Parecia até mesmo que o cara tinha dado carona ou feito uma corrida para um fantasma. O passageiro deixou algo não muito valioso, apenas uma caneca de metal com uma imagem de alguma mulher bonita chinesa, não sei. Então o prota se lembra da imagem de uma garota com uma caneca esquecida do passageiro e pensa que a sua condição atual é karma por causa que ele praticamente roubou a caneca, E ele nem sequer sabe o que fazer, pois talvez devesse se tornar um monge. Opa, rapaziada, eu venho pedir humildemente a quem ainda não tá inscrito no canal, bom, vocês já sabem, Mas hoje eu chamo a atenção de vocês para um recado importante. Pra quem não me segue lá no Instagram, vai estar aparecendo aí pra vocês na tela, e também vou deixar aqui nos comentários e talvez até na descrição, pra vocês me seguirem lá. Quem sabe mais pra frente a gente não faz um tipo de sorteio lá, uma comunicação bacana também. Ultimamente também eu ando postando algumas coisas assim do dia a dia, sobre vídeos que vão sair, enfim, e dá pra melhorar ainda mais e divulgando alguns projetos meus pra lá. Então, claro, se gostar, comenta aí e mete aquela bala no like, tamo junto. Um prédio residencial, iluminado pelo sol, e Shen pensa que o exame de inglês está apenas a 1 mês de distância, e se ele não passar no 4º nível, não receberá um diploma. O prota recebe uma mensagem em seu telefone de Wen, perguntando onde é que ele está. O prota lembra que concordou com Wen para estudar na biblioteca, e ele havia esquecido completamente disso, e é por isso que ele corre para a biblioteca imediatamente, onde uma garota de cabelos escuros bonita estava esperando por ele, sentada em uma das mesas. O prota fica surpreso e pergunta o que é que ela estava oferecendo, e ela diz que a sua proposta já é demais, e o seu coração irá desistir agora. Wen diz que ele já está no 3º ano e ao mesmo tempo não aprende inglês, mas passa o tempo todo fazendo isso. Ela pede para ele não dizer depois que ela não tinha avisado, pois haverá muito a fazer até o final do ano letivo, e se Shen falhar no 4º nível, não receberá o diploma de forma alguma. Wang se levanta e bate com as mãos na mesa, dizendo para o prota parar de resmungar, e ela fará o que ele prometeu. Também queria dar a ele a melhor motivação possível, afinal, se Shen não conseguir um diploma, ele trabalhará como motorista de Uber pelo resto de sua vida. Bom, ele ia correr alguns riscos e também é cansativo, mas ele ganha bem. Wang continua dizendo que leva sua palavra a sério, então ela está pronta para repetir para ele novamente que se Shen passar em inglês, ele receberá uma recompensa. E Wang diz que ela e Shen são amigos, e amigos devem fazer pequenos sacrifícios um pelo outro. Shen percebe que depois de uma promessa dessas, ele não consegue paz de espírito e pergunta a Wang novamente se ela estava falando sério e não estava trapaceando, ao que a mesma rebate dizendo que está muito séria, então sugere até voltar para a escola. Ela diz que era hora de Shen dar uma olhada em seu trabalho. É apenas um pesadelo de 10 tarefas, e ele não responde corretamente nenhuma delas. Shen diz que Wang é uma verdadeira amiga, pois ela prometeu ajudá-lo com o inglês e cumpre sua promessa ajudando, embora de uma maneira muito estranha. Shen agradece e volta a começar a estudar depois de trabalhar nos erros da redação dele. Então Shen vai e trabalha como motorista de Uber. Em casa, ele lê um livro antes de dormir relaxando, pensando em como estava cansado. Shen sonha em fechar os olhos e acordar já sabendo inglês. Bom, eu acho que isso não é um sonho só do prota, Quem não quer isso? Em seu sonho, Shen ouve uma voz pedindo ketchup, sangue de Shen.
E a garota pergunta a ele se ele quer saber inglês. Então, deixe ela dar a ele o seu sangue, pois se desse esse mesmo líquido, ele aprenderia tudo o que quisesse em apenas um dia, em um piscar de olhos. E a garota continua pedindo isso. O prota não entende o que foi isso que ele sonhou. Afinal, isso era mais um sonho estúpido. Claro, que ele quer passar no exame, mas não às custas de sua própria vida. O bagulho parece um pacto. O prota então se acalma e deita novamente. Tentando dormir, ele fala exigindo que a voz ficasse calada. Como estava cansado de tudo isso, ele não aguentava mais ouvir. Logo há uma caneca, a mesa à cabeceira atrás dele, deixada em seu carro por um passageiro. E a garota retratada nela fala novamente, perguntando se ele pode ouvi-la até o fim. Ela não disse que precisaria de tudo nele. Ele fez um acordo com aquela garota então, e ela também pode ajudar. A garota continuou dizendo que há 3.000 dimensões em seu copo mágico e com a ajuda da medição, ele pode alcançar alturas em qualquer habilidade que desejar, e o seu inglês não é nada. E com isso o prota simplesmente dorme sem ouvir toda a conversa. A caneca em sua mesa de cabeceira explode com gritos enquanto a rainha presa pede ao Shen seu ketchup novamente, apenas um pouquinho, apenas uma gota, mas o prota continua dormindo na biblioteca da escola e até senta para resolver a tarefa depois. Ele pensa que por causa do exame os seus nervos já estavam completamente acabados e ontem ele teve um sonho sobre um vampiro, sei lá o que era aquilo, dizia ele, que ofereceu ensiná-lo inglês por troca de sangue. Em sua opinião, essa era uma linha de chegada, né? Afinal, o cara tava até sonhando com pactos. Quando está sentado ao lado de Wen, o prota fica observando praticamente envergonhado e ele se afasta dela, continuando a resolver a tarefa, mas Wen olha para as costas dele e se pergunta por que ele veio em seu resgate mais cedo. Ela lembra como ele veio para o clube de computação lá e foi abordado por 2 caras que começaram a judiar dela. Ela respondeu a eles com uma ameaça de que era melhor deixá-la em paz e deixá-la passar. De repente o prota apareceu entre ela e os caras e pediram para o F deixar a garota em paz. Shen sugeriu que eles seguissem caminhos separados em resposta a eles e perguntaram quem ele era, mas os caras depois atacaram o prota e começaram a surrar o mesmo, dizendo para ele parar de fingir ser um herói, pois aquilo lá era o bairro deles e era um tratamento com o Shen, que deixou uma pessoa muito irritada, uma pessoa que golpeou ele primeiro. Mas a garota rapidamente golpeou o agressor e depois o outro, e quando começou a golpeá-los, o Shen a deteve, dizendo que ela não deveria brigar com aqueles caras, pois alguém até mesmo tinha chamado a polícia e eles precisavam urgentemente sair dali. A garota se virou para ele com um olhar cheio de raiva e golpeou ele no estômago. O prota ficou chocado com o que estava vendo, e quando Wen viu o que havia feito, ela disse que estava enganada. Ela decidiu que Shen era um outro daqueles caras. No presente, o prota colocou a caneta após terminar a prova na mesa, e se virou olhando para Van, dizendo que ela tinha uma expressão estranha no rosto, e ele perguntou o que ela estava pensando, ao que a mesma respondeu que ela se lembrou do primeiro encontro deles. Ela é uma completa covarde, mas então ele correu para ajudá-la sem hesitar, e ela continua se perguntando como o prota teve coragem de fazer uma coisa daquelas. O prota pegou um livro didático horrorizado e perguntou a Van se ela não se lembra. Quem diria que uma garota bonita se transformaria em uma fera e espancaria 2 valentões e ao mesmo tempo chutaria o seu defensor? E se ele soubesse que terminaria assim, não teria se metido. Shen pede a Van para não interferir em sua leitura e ele continua estudando convulsivamente. Depois da aula, o prota e a garota saem da biblioteca caminhando pela rua, e Shen pensa que ele até tem lacunas enormes em seu conhecimento básico, e de repente alguém de trás dele chama Van, pedindo para ela parar. Este alguém é Shanghai, um homem loiro e bonito, dizendo que se soubesse que Wan estaria na biblioteca hoje, teria ocupado o lugar deles no telhado. Ele se aproxima de Van Shen e, olhando para a escada, diz que ela não deveria se comunicar com toda sorte de mendigos. Resumindo, humilhou o prota. Shen olha para ele e pensa que ele não foi insolente, chamando de mendigo. Wang chuta com raiva o pé no asfalto, olhando para Jen com ódio, dizendo para o cara sair dali. Mas Shen observa essa cena e pensa que o Zheng estava tentando alcançar uma coisa com tanto esforço, né? Afinal, o cara flertava com a garota quase todos os dias, então já enjoativo assistir aquilo. Shen percebe também que pessoas bonitas também choram por amor não correspondido. Jen diz a Wang que ela é engraçada e pensa consigo mesmo que nem mesmo se aproximaria dela se não fosse pelo estado e status de sua família. Wang diz que ela não estava brincando e estava falando sério, pedindo para ele sair dali. E ele está muito bravo com essas palavras. Quando pergunta se Jen está tentando irritá-la de propósito, o mesmo responde que não, pois ele só gostava dela. Ao mesmo tempo, Shanghai percebe que os seus colegas de classe estavam assistindo a sua conversa, que estavam atrás dele, discutindo o que estava acontecendo, e percebe que toda a universidade virá correndo até eles agora para assistir quando recusá-lo. Então decide que precisaria mudar urgentemente o rumo daquele assunto. Jen agarra o prota pelo ombro e diz a ele que o sapo pensa que na companhia de um cisne, ele também se tornaria um cisne, mas deve ter cuidado, pois caso contrário, será esmagado inadvertidamente. Jen caminha ao redor do prota e sem se virar, pergunta se ele sabe como um cisne difere de um sapo, que responde a ele sem se virar que é claro que ele sabe, um cisne difere de um sapo em status, mas Shen nunca entenderá isso, pensando que é superior ao prota em todos os aspectos. Ele tem um status elevado, uma aparência melhor e também bem mais dinheiro. Não há nada que o prota conseguisse fazer para se superar. Shen pegando Wang pela mão e leva
Wanda a ir embora, diz que um cisne provavelmente é diferente de um sapo com gripe aviária, já que o cisne estava doente ali, e era hora do segundo sair antes que fosse infectado. Quando a garota e o Prota saem, a última ri e admira como o Prota colocou aquele loirinho metido no lugar dele, enquanto o mesmo olhava para o Prota dizendo insultos ao mesmo, dizendo que ele já responderá por isso logo ele vai ver. No estacionamento, o Prota se inclina no banco do motorista e fala sobre como estava cansado, pois ele teve muitos passageiros no dia de hoje, e percebe uma caneca deitada em seu carro, uma caneca com a imagem de uma garota. Chen segura até o rosto, olha para ela e pensa que começou a ter pesadelos depois que pegou aquela caneca para si mesmo. Talvez seja tudo sobre ela. Ele olha para a imagem da garota na caneca e pensa que para uma imitação barata, o desenho era de alta qualidade. Ele passa o dedo sobre o rosto da garota e sai do carro, carregando uma caneca em uma mão, e vai para a saída. Diz que é claro que não há uma bruxa no círculo e ele estava apenas ficando louco. Agarra a caneca com uma mão em seguida para que os seus dedos estivessem bem no corpo da garota, tampando tudo aquilo ali pra galera não interpretar mal aquela situação. De repente, uma voz da caneca exigindo que Chen tirasse as mãos dela, e o mesmo começa a virar a cabeça sem entender de onde que essa voz vinha, já que não havia mais ninguém por perto e o estacionamento estava completamente vazio. Chen se pergunta com medo se realmente ouviu a voz de um fantasma, mas a sombra atrás dele não se parece com sua sombra. Esta era a imagem de um monstro com olhos vermelhos e uma boca. Chen começa a se tranquilizar em voz alta, dizendo que não vale a pena entrar em pânico, não há fantasma. Ele apenas está sobrecarregado ou estava ficando esquizofrênico. Em qualquer caso, era só tomar um remédio que estava tudo de boa. O Prota foge dizendo que é tudo por causa do cansaço e ele só precisa ir para casa e ter uma boa noite de sono, e de manhã irá imediatamente ao médico. Mas de repente alguém bloqueia o caminho do Prota, fazendo parar. Este alguém era o mesmo loirinho, Shanghai, e atrás dele estavam vários jovens que estavam todos hostis. O cara cumprimenta o Prota dizendo que estava esperando por ele, e o mesmo surpreso, mas Shan pensa que desonrou este palhaço à tarde, então ele decidiu ajustar a conta com ele agora. Shan pensa que é bom que tenha trazido isso consigo e alcança o bolso interno de seu paletó com a mão esquerda, enquanto ainda segurava a caneca com a outra mão. O Prota se lembra como é que ele foi judiado pelos caras que tentaram judiar de Wang, e pensa que dessa vez estava preparado pelo menos. Chen diz a Jen que aconselha a sair de seu caminho e deixá-lo passar, mas o loiro sorri com suas palavras e se aproxima do Prota, dizendo a ele que no entanto estava falando em um tom mais alto, e acha que se Chen se ajoelhar na frente dele e implorar muito, talvez pensaria em enviar Chen para o hospital por apenas um mês, e não o ano todo, ou quem sabe até para o cemitério. Jen termina seu discurso dizendo que caso contrário, ele tornará Chen incapacitado e o mesmo estará recuando, se preparando para atacar. Então, o Prota ergue uma arma, abaixando a mão, fazendo um movimento com o bastão na frente dele. Um dos capangas de Jen, chocado, diz ao chefe que Chen parece ter um bastão, e ele responde com raiva que muda isso, pois eles estavam em 6 e o Prota apenas 1, e definitivamente não deixarão uma ponta solta. Então o loiro diz aos seus amigos para atacar o protagonista, e eles prontamente se apressam para executar o comando, avançando para a batalha com os punhos. Chen encontra firmemente o ataque, levantando o bastão sobre ele, e acerta um dos capangas da cabeça do início, atingindo a têmpora. Ele grita de dor e coloca a mão na ferida, que estava saindo ketchup, gritando que Chen socou na cabeça. Mas o Prota acerta um outro agressor no braço com um bastão de metal, fazendo gritar de dor, e 3 outros caras correm em direção ao Prota por trás, pretendendo agarrá-lo enquanto ele estava distraído. Um deles agarra o Prota apertando as suas mãos e não deixando se mover, enquanto os outros 2 começavam a golpeá-lo no estômago e na cabeça, e o Prota estava com muita dor. Mas o cara continuava segurando o Prota e começando a judiar ainda mais. O cara que levou um golpe na cabeça do Prota com o bastão joga o seu amigo de lado pela gola e diz que agora vai quebrar todos os ossos de Chen, e ele balança um cano de metal em direção ao mesmo, que estava meio desmaiado e nem tentava se defender. Ele vê uma arma voando em sua direção e segura uma caneca na frente dele, onde o golpe cai. No entanto, a caneca estava intacta. Chen reúne as suas forças nesse momento e, levantando-se de joelhos, acerta o oponente no estômago com aquele bastão, fazendo perder sua arma e voar para longe. O cara cai no chão e, pressionando as mãos no estômago, grita que Chen quebrou sua costela. O Prota coloca um bastão em sua cabeça e, olhando para os outros agressores, grita para eles saírem. Caso contrário, ele não se responsabiliza se eles lutarem até quase ir de F. Então, um deles terá que ir de F mesmo. Os agressores olham para o Prota e nenhum deles ousava atacar, mas Chen aponta para Chen e grita que ele não ouse pensar que tinha medo, pois Chen não vai ser tão facilmente da próxima vez. O Prota, olhando para o inimigo com ódio, aponta um bastão para ele e diz que se ele disser uma outra palavra sequer, ele vai de F, e todos os agressores estavam fugindo da cena agora, ao que o loiro corre na frente de todos eles, mas o Prota permanecia em pé no lugar, pensando que agora Shanghai e seus agressores estavam correndo dali como menininhas. Logo, uma gota de sangue da boca do Prota cai diretamente na imagem da garota da caneca, entrando completamente na louça, e o mesmo é absorvido instantaneamente no desenho, e este lugar começa a reluzir. A garota retratada na caneca está muito feliz com isso, e ela diz que a sua paciência finalmente valeu a pena. Ela estava esperando por isso há muito tempo. Sua hora havia chegado, e o sangue de Chen havia sido derramado sobre a caneca, e ela diz ao mesmo para esperar, pois eles vão se encontrar em breve. O Prota, ainda segurando a caneca em suas mãos, caminha pela rua falando consigo mesmo que Zheng é um conversador comum, e jura para si mesmo que se Shanghai alguma vez chegar
chegar até ele de novo, então não poupará esforços para derrotá-lo. Shen se lembra como a caneca o ajudou na batalha, e ele atrás mais perto e diz que parece que aquela caneca é uma coisa boa, e a louça resistiu ao golpe de um bastão e nem sequer rachou ou trincou, nem nada do tipo. A ação então é transferida para o dormitório estudantil, onde o namorado de Fan está jogando em um computador. Ele está muito focado e grita que tudo estava limpo, perguntando quem iria lançar a braba e que deveria deixar falar mais rápido. Um cara chamado Xing Jenny diz a ela para deixá-lo esperar. Ele ainda não estava lá, mas a sua adaga brilhante estava no CD e eles precisavam esperar até que ela aumentasse. Ele também é apaixonado por jogar por computador. Um cara chamado Lin é menos emocional do que os outros, jogando silenciosamente jogos de computador com a cara amarrada ali, como se fosse um ás de paus. A porta se abre, o protagonista entra na sala e Shin se distrai do jogo, virando-se ao som e diz aos outros que Shen estava finalmente de volta. Ele pergunta ao prota por que o mesmo estava tão atrasado, ao que o mesmo muda de roupa em silêncio e segurando, coloca sua caneca na mesa de cabeceira ao lado da cama e desaba na mesma e murmura que estava trabalhando cansado como um cachorro. Há duas beliches no quarto e ao lado da qual há duas mesas em que os outros jogavam, e de repente a luz no quarto se apaga. Exclamações são ouvidas à escuridão de que as luzes foram apagadas às 12 e que eles deveriam fazer agora. Aqui um dos alto-falantes pede aos outros que ficassem em silêncio, pois Guan parece já ter adormecido, e o restante decide neste caso se enrolar e ir dormir também. De manhã, tudo continua sendo um dormitório estudantil. Uma caneca com a imagem de uma garota também estava na mesa de cabeceira ao lado de uma cama, e era a cama do prota, que estava dormindo pacificamente nela. O espírito então se materializa acima dele, pedindo ao mesmo que acordasse. Shen afasta o fantasma, pedindo para ser deixado em paz. A mão do espírito então se materializa e agarra Shen pela orelha. Ele grita quem era o agressor, que não tem consciência nenhuma, afinal o cara tava nadando. O prota então levanta a cabeça esfregando os olhos e diz que se isso for uma brincadeira de Xing novamente, ele então vê que não estava em seu quarto. Ele então daria um jeito no cara, mas ao perceber que o garoto não estava no quarto, e sim apenas um fantasma estava flutuando no ar no céu azul. E Shen, surpreso, não entende o que estava acontecendo. Ele se lembra com certeza que adormeceu em seu dormitório. Talvez ele estivesse sonhando com tudo aquilo, mas por trás de Shen, a garota diz a ele para não gritar e pergunta para o mesmo onde é que ele estava olhando. Shen se vira para a voz, surpreso, pois os seus olhos se abrem em choque. A garota retratada na caneca estava em pé, na frente dele olhando para a cara do mesmo, e Shen admira sua beleza. Ele acaba falando isso em voz alta, mas a garota responde ao prota dirigindo-se a ele severantemente como uma criança. Ela diz que a senhora das 3.000 dimensões estava falando com ele, e se ele continuasse olhando daquele jeito, ela arrancaria os seus olhos. O prota então estava chocado com essas palavras e se bate na cabeça e grita o que estava acontecendo ali, pois ele estava gritando sobre quem mais era aquela senhora e como foi que ela chegou até ali. O prota pergunta à garota se ela é uma bruxa ou se ele foi roubado por bandidos, e diz também que se algo assim aconteceu, ele não deve nada a ninguém, pois a sua conta bancária está vazia e ele não ganhou na loteria recentemente. Então o nariz do prota começa a escorrer ketchup e a garota olha com os braços cruzados, dizendo que gastou muito esforço para trazer o prota até ali, e ele ousa chamá-lo de ladrão aí. Mas Shen olha para ela constrangido e o seu nariz continua saindo ketchup. A garota balança o punho para ele, mas o prota pede para ela parar, mas ela esbofeteia no rosto. E a garota calmamente olha como Shen estava deitado. Ele continua a falar, retornando ao tema da conversa deles. A caneca que Shen encontrou é na verdade um vidro sagrado, e eles estavam dentro dele agora. Shen esfrega a cabeça e grita que a garota estava doente, mas em resposta, a garota começa a bater nele, gritando para que o mesmo não ousasse ser rude com ela. Em 100 anos, ele é o primeiro que ousava insultá-la e desafiá-la. A moça da caneca chama o prota de idiota e diz que no mundo dos deuses, o seu pai é o chefe de todos os deuses e espíritos. O vidro sagrado reconheceu o sangue de Shen, o que significa que agora ele é o salvador daquele mundo, mas o prota estava chocado com esses fatos e diz que ninguém lhe perguntou sobre isso. A garota olha para o céu estrelado acima deles e diz que não há tempo para explicar tudo, mas o prota deveria se apressar para passar no teste das 3.000 dimensões e ajudá-la a voltar ao seu corpo. Ela diz que Shen tem que ir e a dimensão vai se abrir em breve. O prota decola no ar e é sugado por um funil brilhante no mesmo, e a garota grita para que ele tivesse exatamente 100 tentativas, e se ele aguentar meio ano, então completará a tarefa e voltará para o seu mundo. Shen é consumido então pela escuridão e volta a si mesmo e abre seus olhos. Logo ele grita de horror ao ver que há uma lâmina de espada segurada em sua garganta, e com um golpe desconhecido corta a brisa de Shen ali mesmo. Ele volta-se novamente, desta vez desvia do golpe da espada. Shen pula para o lado, surpreso por ainda estar vivo, e vê que estava no convés de um navio. Há uma batalha entre pessoas vestidas de azul e laranja que estavam lutando entre si com espadas. Após várias idas de F, Shen percebe que este é o teste sobre o qual a deusa estava falando, e também podia renascer após a morte. Mas ele só tinha 100 tentativas, portanto começa realmente a lutar por sua vida. Shen realmente não queria ir de F ali, e luta contra os seus oponentes, infligindo feridas fatais neles, mas ele mesmo morre em suas mãos. E Shen definitivamente vai sair daquele lugar e chutar a bunda daquela deusa. O prota estava indo de F novamente e volta-se de novo. Ele se afasta do ataque e junto com outros homens afasta os agressores. A vitória enfim é dele. E depois de um tempo, Shen entrega comida e bebida para as pessoas. Ele tem uma faixa laranja na cabeça chamando pelo seu sobrenome, exigindo trazer comida. Ele se aproxima
aproxima de um grupo de homens que estavam discutindo em uma enorme mão. E esta é a mão da lenda, que segundo os mitos tem o tamanho do mar. Eles também dizem que há uma parede invisível no final do mar, mas mesmo que o fim do mar exista, logo toda a sua visão não será o suficiente para encontrá-lo. E Shen pensa nessas palavras bem assertivamente. Shen imagina uma enorme mão e uma parede no final do mar e percebe que os homens estavam falando sobre as paredes da caneca e a mão interminável é a sua própria mão. Há um grito de que piratas estavam ali e Shen se vira dizendo que realmente estava acontecendo de novo. Enfim, o Prota chuta um dos piratas no peito, simultaneamente, sacando sua espada. Então, com um golpe da espada, o Prota corta a gracinha do cara no meio e o ataque dele também. E as lâminas de duas espadas se cruzam na frente da cabeça do Prota e ele sussurra que agora ele estava ferrado, pois aquela caneca, aquela deusa e aqueles piratas todos dançarão com ele. Depois de um tempo no convés do navio, uma garota com um tapa-olho apresenta o novo vice-capitão do navio equipe, e este é Shen, e estava vestindo belas roupas vermelhas. Um dos membros da equipe está alto e surpreso que Shen se tornou um assistente sênior em menos de 6 meses, e acha isso impressionante. Em resposta, a garota que está atrás dele diz que isso não é surpreendente não. Shen lutou com maestria e matou sozinho várias dezenas de ladrões, e Shen ouviu tudo isso, pensando irritado consigo mesmo que não conseguiu um lugar em meio ano, e depois de cada morte ele recomeçava. 20 anos de luto fizeram o mestre, e hoje é o último dia de seu mandato. Shen finalmente deixaria aquele lugar infeliz, e a primeira coisa que ele faria era lidar com aquela deusa. Uma estrela dourada se acende no céu acima do Prota, e o mesmo é levado até ela, a partir do convés do navio, que grita para sua equipe que não sabe se os verá novamente, então se despede deles, e pede que cuidassem de si mesmos. Bayan se inclina sobre o Prota dormindo, que abruptamente se levanta e bate com a cabeça, dolorosamente. O cara esfrega o queixo machucado e diz ao Prota que ele dormiu embaixo da mesa a noite toda. Ele observa que é incrível como o Prota só teve força depois de ter dormido tanto, e ele o atingiu muito forte, mas o Prota se vira para ele horrorizado e pergunta se foi apenas uma noite. Bayan fica assustado com a sua aparência e pergunta com uma voz trêmula o que havia de errado com o Prota, mas Shen muda instantaneamente a sua aparência e pede perdão, dizendo que está todo dormente, então se levantou com o pé errado. Shen pergunta se Bayan o viu dormindo embaixo da mesa a noite toda, e ele diz que mesmo que ele realmente quereis passar em inglês, não é motivo para ir a tais extremos e estudar até tarde. Isso na verdade era como estar se matando. Bayan diz também que vai tomar o café da manhã e pergunta ao Prota se o mesmo queria pegar alguma coisa, que acena para ele, e pede para pegar alguma coisa em seu lugar. Shen se lembra de si mesmo no navio e examinando as suas mãos pensa que a sua força e habilidade de luta foram preservadas. Ele também se senta à mesa e olha para a caneca na frente dele com muito ódio. E a garota retratada na caneca pisca para o Prota, o chamando de garoto, e pergunta como ele estava indo. Afinal, ele teve uma aprovação emocionante. O mar é uma dimensão simples na linguagem de seu planeta, é uma brisa. E Shen joga a caneca para o alto, gritando que ela o arrastou para algum mundo estranho sem motivo, e não perguntou nem se ele queria isso. Em seguida, o Prota grita que com tudo isso, a garota se chama de deusa, e ela é apenas uma sequestradora no fim das contas. Espalhando os braços para os lados, ela responde a ele que já estava no navio, então não pode sair dele. Ele não vai se envolver mais com isso e não se importa com a provocação dela, pois o Prota definitivamente não desistiu disso. A garota responde que assim que o Prota derramou seu sangue no vidro, ele se tornou seu mestre, então não tem como voltar atrás mais. E se ele recusar a participar, será considerado uma falha e acabará indo de F mais cedo ou mais tarde. Mas o Prota fica horrorizado com tais palavras. A deusa diz ao Prota que ele é um estúpido mortal e é impossível fazer negócios com ele. Ela pede a ele para pensar no fato de que ele realmente não obteve nenhum benefício no teste. O Prota fica reflexivo nisso. Bayan diz que toda vez após o teste, ele precisará de tempo para ganhar forças e se recuperar. Enquanto isso, diz a deusa para ficar ali e rezar para que ele não mudasse de ideia. Depois de um tempo, o Prota dirige pela cidade à noite em seu carro, pois o seu pai está ligando para ele. Shen ativa o alto-falante do telefone e o pai diz que negociações importantes acontecerão amanhã na empresa. Então pede ao Prota para ir ao hospital e verificar a sua mãe. Shen pergunta ansiosamente ao pai se ele transferiu o dinheiro para os remédios e eles precisavam pagar 20 mil novamente aquele mês. Mas ele ouve o pai sendo chamado por alguém e depois o pai diz para ele não se preocupar com dinheiro, mas estudar bastante. Então seu pai desliga a ligação e Shen coloca cansada a mão na testa, dizendo que ele já tem dívidas de várias centenas de milhares e agora a mãe precisava de 20 mil por mês para os remédios. Ele se lembra do pai sentado ao lado da cama de hospital da mãe. O pai diz para ele não se preocupar, que o pai trabalharia duro todos os dias, mas ganhava apenas 15 mil por mês. Uma notificação soa no telefone do Prota que ele tem um novo pedido, e ele olha resolutamente para frente, dizendo que esperará para ver o que aconteceria. Depois de terminar o trabalho, o Prota sai do carro e caminha pelo estacionamento. Ele pensa que trabalhou o dia todo e não estava tão cansado. Aparentemente 20 anos passados no mar tinham um efeito ali. Shen encontra Van, que o puxa pelo braço, que deixa ele assustado, mas a garota aperta a mão do Prota e se pergunta de onde vieram seus bíceps. Shen ri e diz que treina todos os dias e não estava feliz que Van tenha notado as mudanças nele. Van olha para ele de lado e diz que parece que o Prota estava treinando, e ela observa que ele ficou muito mais bonito e muito mais forte. Então, Zheng aparece na frente deles com um homem de kimono, e Zheng finge que não esperava encontrar Shen e fica muito feliz em vê-lo. Ele aponta para o homem ao lado e diz que ele está feliz em apresentar Shen ao chefe do grupo Tom da universidade, e Zheng diz que verá como o Prota iria lidar com ele, ao que o mesmo pede para esconder por enquanto, que ele obedece prontamente. O chefe do grupo Tom da universidade diz ao Prota que ouviu dizer que ele estava lutando com um bastão naquele dia, mas contra a grande arte do todo coreano, um bastão não vai
ajudar o protagonista. Ele promete que iria quebrar todos os ossos do protagonista, e Shen grita para o mestre, dirigindo-se a ele como o mestre Jin, que chegava de conversa, e agora era a hora de bater em Shen. O mestre se apressa para atacar o prota, levantando a perna para golpeá-lo, mas o mesmo bloqueia o seu soco com as mãos, o que surpreende o mesmo. E Shen diz a Jin que vai dançar com ele agora, e parte para cima do cara com um contra-ataque, usando as técnicas que aprendeu durante o teste. O mestre Jin grita de dor, nem tentando se opor a nada. E Van, que está observando tudo isso, está surpresa que realmente era Shen lutando, que bloqueia o chute do mestre Jin novamente e o manda voando com um chute do pé. O mestre Jin voa para o lado, batendo em Shen, e eles caem no chão juntos. O loiro ainda tenta dizer algo, mas o prota esbofeteia no rosto, então ele agarra Shen pelas roupas no peito, e olhando para ele com raiva, pergunta se o mesmo realmente acha que estava de brincadeira. Shen constantemente traz alguém consigo para bater no prota, e ocorreu a Shen que também o prota poderia lhe proporcionar uma vida divertida, e o loiro agora estava horrorizado. Ele pede ao prota para se acalmar, dizendo que não era isso que ele quis dizer. Em resposta, o prota pergunta o que ele quis dizer então, pois ontem os arroceiros e hoje esse mestre, então amanhã quem seria? Ele diz em voz trêmula que não vai mais incomodar o protagonista e dá sua palavra de honra, mas Shen joga Jing de lado e diz que este é o último aviso, pois se ele ver Jin novamente vai acabar com a raça do cara. À noite, Van está no parque perto de uma árvore com os braços cruzados atrás das costas. Lanternas estavam acesas nas proximidades e a lua brilhava intensamente no céu. Van se dirige a alguém escondido nas moitas como seu tio, pedindo-lhe para dizer ao Sr. Yang Yun para conversar com seu filho Lexing, que já se acalmou. Atrás, na sombra das árvores, é um homem de óculos que, em resposta às suas palavras, diz que esse Shen Guang é de uma forma muito suspeito e ele queria oferecer algo. Mas Van o interrompe dizendo que Shen é seu amigo e não há necessidade de verificar isso. Então Van olha para o céu e pergunta em voz alta quantos mais segredos Shen Guang escondia dela. E Shin sai do carro observando o pôr do sol. Ele anda um pouco para o lado, segurando o telefone na mão. O pôr do sol está em pleno andamento quando de repente alguém agarra o prota pelo ombro. Ele se vira e vê um homem de cabelos escuros atrás dele, que dirigindo-se a ele oferece para conversar. O prota remove a mão de seu ombro e diz que o homem não é do seu tipo e que deveria sair. Oxi. O homem fica divertido com a reação do prota e coloca a mão no tronco de uma árvore e um anel azul de energia aparece ao redor de sua palma. Shen fica chocado com o que vê e o homem repete o seu pedido para conversar com o prota e uma onda de energia divide a árvore ao meio sob a sua palma, e com isso o prota finalmente aceita a oferta. Shen pensa consigo mesmo que não pode lidar com um homem daquele, então ele não poderia ofender. Eles caminham juntos em direção ao sol poente, e ao longo do caminho iluminado por seus ais, uma câmera de vigilância captura o reflexo dos ais. Shen olha ao redor e percebe em voz alta que eles estavam caminhando há muito tempo, e o sol já estava quase se pondo. Ele tinha medo do escuro e sugere que conversassem ali o mais rápido possível, e de repente o homem para. Shen pensa que a zona de vigilância das câmeras da universidade termina ali, e é perigoso ir mais longe com um estranho. O homem levanta o punho na frente do prota e grita para ele que é apenas um garoto, então rapidamente se vira e corre para o atacar. A energia gira ao redor dele um redemoinho azul, e Shen voa diretamente para uma árvore pelo impacto, e depois de atingir o prota, ele cai de joelhos no chão. Shen tenta recuperar o fôlego, perguntando que tipo de pessoa estava diante dele, e todo o seu braço ficou dormente depois de ser atingido. Um homem está parado na frente dele, com um punho fumegante, perguntando a Shen por que ele não usou sua força interior. Mas o prota franze o senho e pergunta que tipo de força interior era essa que o homem leu na ficção, pois ele estava no século XXI e não na China medieval. O homem olha para a reação do prota e pensa que ele não parece estar fingindo, mas realmente não sabia de nada. O telefone então começa a tocar no pulso do homem, e ele pensa que é Van, que parece ter descoberto onde eles estavam. Ele diz em voz alta para Shen que já que as coisas são assim, ele deveria ir embora. O homem deixa rapidamente o local da briga deles, deixando o prota confuso deitado ao lado de uma árvore, que não entende como o homem se corrigiu no ar, realmente usando só a força interior. Shen grita para o homem esperar e aceitá-lo como seu aprendiz, enquanto estava correndo para algum lugar, e o homem estava observando de trás de uma árvore, dizendo a si mesmo que Shen deveria agradecer por não tê-lo atingido. O estudante estava pedindo isso, e Van nem sequer o ensinou, e certamente não era seu benfeitor. O homem se pergunta quem era Shen, e se ele não sabe de nada sobre a força interior, então como ele poderia ter resistido àquele golpe? Afinal, o braço do cara estava doendo muito. Depois de um tempo, a garota sai do carro de Shen e agradece ao motorista por lhe dar uma carona, e Shen responde que não vale a pena. A garota se inclina pela janela do motorista e diz que tinha uma filmagem hoje, convidando o prota para assistir. Ele responde que infelizmente estaria muito ocupado pela noite, mas de repente, em algum lugar longe deles, há uma explosão e uma luz brilhante ilumina tudo. Shen corre do carro para a fonte do som e ele está com pressa, perguntando o que era aquilo. O prota para o carro e corre, parando na grade, além da qual a água se estendia. Um navio em chamas estava afundando na água, não muito longe da costa. O navio de madeira estava queimando, mal se mantendo à tona, e as chamas envolviam quase todo o navio. As senhoras nadando na água, que estavam tentando não se afogar, ficando nas ondas, e algumas pessoas se agarravam no navio, e algumas nem conseguiam, e caíam na água. Socorristas correm na costa para os afogados com um monte de círculos infláveis. Na costa, um homem explica ao prota que tudo estava bem, agora. E então algo explodiu na parte de trás daquele belo barco, e um fogo se acendeu e uma fumaça subiu como um balanço. Mas o prota pensa que provavelmente o motor do navio havia explodido, e na teoria, ninguém pode chegar àquele lugar. Uma garota da costa aponta para algo na frente dela, gritando que havia duas atrizes lá, e elas estavam suspensas no ar. Shen olha chocado para onde a garota estava apontando, e ele vê duas garotas em trajes
bonitos pendurados por cordas no ar, se agarrando uma a outra. Elas tinham cintas presas aos seus corpos, pelas quais estavam suspensas no ar. As garotas estavam muito assustadas, e uma delas até tenta desatar o cinto da outra, mas não consegue. E um homem grita que as garotas deveriam ser trazidas imediatamente. O homem a quem a ordem é dirigida está sentado suando e diz que não conseguia, pois parecia que alguma coisa entrou em curto. Nesse momento, o navio virou na água, e a garota grita que o navio virou, e aquelas duas atrizes caíram na água e estavam agora embaixo do navio. Shen rapidamente se prepara e joga as roupas para um velho atordoado, gritando para ele segurar, pois não havia tempo. Ele precisava realmente salvar as pessoas. Em seguida, o prota pula na água, mergulhando fundo. Os passageiros do navio não entendem quem acabou de pular na água, e ele estava surpreso com quão rápido ele nadou. Shen conta os segundos e pede mentalmente para as meninas aguentarem. A contagem atinge então 30 segundos. Shen nada até o navio, perto do qual a garota está se debatendo, e ele agarra. E a contagem então atinge 35 segundos. O prota em seguida empurra a garota para cima e há socorristas lá, e a garota respira ofegante subindo. A contagem em seguida atinge 40 segundos, e o prota vê que duas garotas estavam presas embaixo do navio, e a contagem atinge 60 segundos. Agora o prota está nadando em direção a elas o mais rápido que pode. A contagem então atinge 80 segundos, e o prota vê uma garota consciente segurando a outra sem consciência já. Ela se vira vendo que o prota nadou até ela, e empurra outra garota para os braços do prota e voa para trás. Shen, estendendo a mão à ação dela, pensa que ela escolheu a hora errada para mostrar dedicação, e ele não entende onde estava o fecho nas cintas. A contagem finalmente atinge 91 segundos, e logo 100 segundos. Shen desabotou o cinto nas costas da garota, e a contagem atinge 101 segundos, mas o prota, segurando a garota inconsciente em uma mão, nada até a outra, quando a contagem finalmente atinge 102 segundos. Já se passaram quase 2 minutos, e eles precisam aguentar. A garota estende a mão para o prota, e ele desabotou o cinto dela também. Ela está perdendo a consciência, mas o prota, segurando a garota no braço, rema com seus pés, pensando que ele pode sim conseguir. Finalmente o prota chega à superfície respirando fundo. Aquelas atrizes estavam presas firmemente, e elas iriam sufocar debaixo d'água, mas se elas morressem, a sua carreira estaria arruinada. Ali, o prota sai abruptamente da água, segurando duas atrizes pelos braços. O homem grita em choque o que era aquilo, confundindo o prota até mesmo com um certo deus do mar. Shen grita para aqueles sentados no barco se dispersarem, e junto com as garotas pousa no assento vazio. O homem pergunta ao protagonista como as garotas estavam e se elas estavam bem, ao que o mesmo simplesmente responde fazendo uma massagem cardíaca artificial nelas e diz que elas não estavam respirando, portanto eles não deviam distraí-las. Shen lembra da sequência de ações, primeiro uma massagem cardíaca, depois respirar ar. Ele executa tudo isso em uma garota de cabelos cor-de-rosa. Ela recupera a consciência e começa a cuspir água. Shen diz que ela está bem e a segunda precisava de sua ajuda. Agora, ele começa a ajudar uma garota de cabelos escuros. Ambas as garotas, enfim, recuperam a consciência e começam a tossir. A imprensa já se reuniu na costa atrás do protagonista, também havia flashes de câmeras e gritos para tirar mais fotos. Essas atrizes foram salvas por algum homem peixe de cueca. A rapaziada pensava várias coisas bizarras, viu? Achando que era uma cobra nua, com um torso humano, bom, não sei nem descrever. O prota percebe que havia jornalistas ali e fica envergonhado. Afinal, ele estava prestes a aparecer na frente das câmeras apenas de zorbinha. E ele diz ao homem no barco que estava fugindo, prestes a pular na água. Ele está muito surpreso, Shen pula na água e nada para longe do barco, pensando que se nadar rápido dali, ninguém verá o seu rosto claro e muito menos tirará uma foto. Então, o prota nada para fora do outro lado do rio, subindo na margem da areia, onde alguns homens estavam pescando. Shen também acha bom que ele nadasse rápido, senão teria sido filmado de zorbinha. Seria uma vergonha isso. Enfim, Shen vê uma multidão de pessoas correndo em sua direção que saúdam o herói, chamando-o de Zorba Noturno e pedindo para o mesmo tirar uma foto. O prota estava em choque nesse momento e tira o chapéu do pescador e coloca na sua cabeça, correndo ao longo da praia da areia da multidão, que queria tirar fotos dele. Ele pensa que não tem arrependimentos e corre em direção ao pôr do sol. E assim, a sua juventude passa, ao mesmo tempo que as atrizes, que ainda estavam não totalmente recuperadas, estavam sendo levadas no braço. Eles são informados que sua saúde não está mais em perigo. Equipamentos médicos foram trazidos para a sala de jantar e eles deveriam ir lá e fazer um ECG. Shen, fugindo da multidão, para sob uma árvore, dizendo que finalmente escapou e não deveria ser encontrado ali. As pessoas se aproximavam dele ao longo da praia, levando as atrizes que ele resgatou. Shen sai de trás de uma árvore e corre para esta procissão, olhando para elas horrorizado, e elas olham para ele de uma mesma forma. E um homem dá a Shen uma toalha, finalmente, né? A atriz olha para o protagonista pensando que ele é o salvador delas, e ela está fascinada por aquele cara e começa a pensar no futuro deles juntos. A atriz de cabelo cor-de-rosa pergunta a outra com cabelo castanho, apontando o dedo para o prota, se ele era a pessoa que a salvou. A morena, olhando encantadoramente na direção do prota, diz que sim, é ele. Uma amiga coloca a mão na testa e pergunta se estava tudo bem, pois ele estava muito corada. A morena, se afastando dela, responde que estava tudo bem, ela só precisava ser examinada. A garota com cabelo cor-de-rosa diz que depois dos exames, elas se aproximarão de Shen pessoalmente e agradecendo ele. O amigo apenas acena envergonhado em resposta. Logo mais tarde, numa loja, o cara exibe um traje dourado brilhante para o protagonista, que de pé em um roupão olha para a fantasia, dizendo que aquele
aquele traje era pra filmar, e se ele for roubado, então os maquiadores serão os culpados. Shen vê que o traje é muito caro e pede roupas mais simples, e a maquiadora ri das reações do protagonista, dizendo que só tem aquela armadura de cavaleiro restante agora, então ele não deveria torcer o nariz. Ele pede para o prota ver como o traje brilha e reduz, e é só um espetáculo. Shen tem um corpo tão poderoso e também nada rápido, pois precisava ser um ator. O cara sugere que o protagonista almoçasse junto com ele, já que deveriam fazer amizade se quiserem construir uma carreira na arte, mas o prota recusa e diz que irá embora, mas devolverá as coisas depois. Ele leva a armadura consigo e em sua mente, Shen pensa que o seu carro está na estrada, então se for evacuado, então na manhã ele não ganhará o seu almoço. O cara pede para o prota esperar e tira um maço de notas de sua mochila, entregando ao mesmo uma pilha de 100 notas. Shen educadamente recusa, dizendo que é indecente aceitar dinheiro por ajudar pessoas, mas o cara insiste para o protagonista pegar o dinheiro, dizendo que ele merecia. Então, o mesmo pega as notas, pois não se recusa dinheiro em tal momento. Em seguida, o prota acena Deus para o cara, dizendo que se nada mais for exigido dele, então ele precisava ir, com medo de que alguma coisa acontecesse com seu carro. Shen caminha em direção à porta quando ela se abre e um homem de barba vermelha entra. Shen e o homem colidem testas. O homem está esfregando a cabeça machucada, gritando que o prota é cego. O mesmo se desculpa dizendo que não tinha notado o homem, que se revela o diretor. Avalia a aparência do prota e acha que ele parece impressionante na armadura. Shen deveria ter feito cabelo naquele momento, e parecia um almirante. Ele diz ao prota que ele tem um corpo musculoso e também é convencido. Shen estava indo estrelar o filme, e responde confusamente que não estudou para ser ator, então nem sabia atuar. Mas o homem responde que tá tudo bem, e eles não vão levar Shen para o papel principal imediatamente. Ele vai filmar ele mesmo, fazer mais takes e tudo iria dar certo. O prota pensa sobre isso e pergunta se pagariam muito por um jogo armador, mas o mesmo acha rude fazer tal pergunta. Então o homem ri, dizendo que Shen é um cara de negócio, e que se ele ficar na tela por 30 segundos, então dará $100 a ele. Eles têm um grande filme e não reclamam do dinheiro. Shen estava chocado com tal oferta. Ele pensa que hoje está atraindo dinheiro. Com 100 mil, ele pode comprar remédios para sua mãe por 5 meses. Shen concorda em atuar no filme, e ele iria estacionar o carro e voltar. Ele também acha que ficar na tela por 30 segundos era um absurdo. Ele estava interpretando o pirata há 20 anos, então ele poderia facilmente lidar com isso. O homem acena Deus para o prota, se apresentando como Jing Zong, e diz ao mesmo que iria cumprir com sua palavra. Shen não precisa se apressar para devolver o terno hoje, e ele pode voltar em alguns dias quando as filmagens estiverem prestes a acontecer, e ele o colocará no elenco. A morena pergunta ameaçadoramente ao diretor como ele pôde deixar Shen ir. A sua parceira fica chocada atrás dela, dizendo que queriam agradecer ao prota por tudo, pois ela até pediu a irmã de Joey para preparar o dinheiro e onde deveriam procurar agora. Jing Zong pede às atrizes para não se preocuparem, pois ele convidou o protagonista para estrelar com elas, então eles vão encontrá-lo novamente alguns dias e terão muito tempo para agradecê-lo. Depois de um tempo, logo à noite, nas ruas da cidade, o prota está caminhando pela rua em sua armadura e vê um homem na frente dele e um inspetor de trânsito ao lado do mesmo. Shen percebe que este é um inspetor de trânsito que estava parado escrevendo uma notinha. Ele entra em pânico e começa a justificar que correu para salvar pessoas e pensa que a sua carteira de motorista ou o carro agora poderiam ser retirados deles. O inspetor de trânsito exclama para Shen que ele é o mesmo herói. Shen é um herói e ele não vai tirar a carteira de motorista de um herói hoje, mas uma outra hora o mesmo deveria seguir as regras da estrada, pois acabaria se dando mal uma hora ou outra. Mas Shen é um homem corajoso de verdade e todos ao seu redor são para ele. O prota fica chocado com essas palavras e pelo fato de que o inspetor decidiu apertar a sua mão. Então o prota fica de pé desajeitado, enquanto as pessoas ao seu redor tiravam foto deles em seus telefones celulares. A história passa para um enorme prédio de luxo onde pessoas ricas mentem. A atriz de cabelos escuros olha para o chapéu de Shen com carinho deitada no sofá e a sua amiga estava secando o cabelo com uma toalha. Ela se vira para a morena Yagi e pergunta por que ela estava tão fascinada por aquele chapéu. Ao que a mesma pressiona o chapéu no rosto e responde a sua amiga que esse é o chapéu do seu salvador. E sai fora, hein? Yagi se senta no sofá e diz com alegria na voz que o pequeno Yagi finalmente cresceu e se apaixonou. O tablet que está na mesa emite um som, o que significa que uma notificação havia chego. O cara olha para o telefone de onde vem o anunciante que transmite que apesar da situação difícil, o novo herói Suwon manteve sua coragem e a presença no espírito do ônibus. As pessoas estavam sentadas olhando para seus gadgets, de onde se ouve Remy salvou vidas e estrelas de cinema da morte ao nadar 50 metros em 23 segundos, com uma velocidade do Flash. Ele quase quebrou o recorde nacional. O herói de Zorbin é na verdade um motorista de táxi, então uma foto do Shen correndo pela praia de cueca é mostrada com a legenda da cueca da vista traseira. Um verdadeiro herói não tem medo da humilhação. Quando as vidas das pessoas estão em jogo, esse cara se despiu quase nu para salvar os afogados, e ele anda pelo corredor da sala de aula, onde ouve dois de seus colegas de classe que um cara pergunta à garota discutindo as notícias. Bayan mostra o telefone para a garota pedindo para ela olhar, dizendo que esse cara queria salvar pessoas, mas por causa dos jornalistas, ele se tornou motivo de riso em toda a internet, e era um pobre coitado. A garota responde que não tem tempo para isso, pois ela precisava fazer um anúncio em breve, e ela acha que Bayan estava sendo injusto, pois como ele pode rir do homem que salvou pessoas de uma morte? Shen empurra Bayan para longe e pergunta à líder de classe sobre o anúncio que ela queria fazer, e o que poderia ser melhor anunciá-lo imediatamente. Ao que a líder responde que é sobre o novo professor. Shen acha que precisa mudar rapidamente de assunto, porque
de repente será reconhecido nas fotos. Afinal, como ele poderia olhar nos olhos de Van depois daquilo, pois se ela cancelasse o acordo deles, ele falharia em inglês. Lion se vira indignado e grita para o Prota que ele estava fazendo. Então, ele congela lembrando de algo. Logo, a garota diz a Shen que definitivamente o viu usando a mesma cueca que o cara nas fotos. Ela pergunta ao Prota com um sorriso se ele estava nas notícias e pede para ele não se colar nela. É claro, não é ele. Bayan então mostra ao líder de classe uma foto de internet e pergunta se ela acredita em Shen, ao que ela responde afirmativamente. Shen nega tudo, pensando que não pode confessar. O cara de cabelo vermelho sentado em sua mesa diz a Bayan para não atribuir habilidades a Shen que ele não tinha. Ele pergunta se os outros viram um relatório que o cara quase quebrou o recorde nacional. Ele pode andar pelo leito do mar mais rápido do que Guan poderia nadar. Bayan responde insultando, pois não gostou do seu tom em palavras, e o mesmo responde que Bayan devia escalar. Enfim, o cara se vira para Xing e diz que esse idiota apontando para o cara está correndo contra ele novamente e precisa ser mostrado. O mesmo rola as mangas da camisa com prontidão para uma briga, e eles quase começaram a sair no soco quando Shen aparece entre eles, acalmando ambos. Shen diz a Xing que mais uma repreensão e ele será expulso, e o colega de classe deles o provoca de propósito. Xing sussurra a ele que devem chamar o inimigo para algum lugar onde não haja câmeras e quebrassem sua perna fazendo alguma coisa. Ele não provará nada sem testemunhas e não poderá jogar basquete, o que também será um ponto a favor. A líder de classe de repente pega a mão de Shen e pede, suplicando a todos que parassem de se xingar seus colegas de classe, e este é o último ano deles juntos, então não era possível passá-lo pacificamente. Então ela puxa abruptamente a manga da camisa do Prota, arrancando um pedaço dela, e a musculatura desenvolvida de Shen está em exibição para todos. Isso causa um choque em todos presentes. A líder se desculpa com o Prota, dizendo que vai comprar uma nova camisa para ele, e pede para ele não se preocupar, porque ele não gostou da camisa de qualquer maneira. Ele lembra a líder sobre o anúncio que ela ia fazer, e ele pensa que esta foi sua única camisa decente com a qual ele ia para as filmagens. A líder vai para o quadro negro na frente da turma e diz que o professor Shen está doente, então a universidade colocou outro professor para substituí-lo, e agora é uma garota. Imediatamente, a turma faz perguntas sobre se ela é uma garota jovem e bonita, ou se ela tem um namorado, e se ela também vai namorar alguém. A líder está chocada com aquelas perguntas e pede à turma que apoiasse a professora Zhuo juntos, quando ela estivesse ali. Ela espera que toda a turma participe ativamente da próxima Olimpíada. O colega de classe responde a ela que é claro, até o professor Shin não contava com isso. O jogador de basquete responde que não irá, ele não tem nada para fazer lá, exceto passar vergonha. A porta então se abre, uma mulher com sapatos vermelhos entra. Ela diz que faz muito tempo desde que esteve ali, e ela entra na sala de aula. É uma loira bonita que cumprimenta a turma. Todos os caras da turma exclamam com a sua nova professora era gata. Eles imediatamente gritam com vivacidade que estavam apenas tirando o sarro da líder de classe que participaram das Olimpíadas com certeza. Irão lá e pegarão todas as recompensas, e estavam tão felizes que a professora cuidava deles. Xing Jian diz que ele se tornou campeão de corrida no ano passado e definitivamente trará a vitória para o grupo dele de novo. A professora com isso sorri e agradece a turma por tanto apoio, pois se eles quiserem participar da Olimpíada, poderão. Eles podem se inscrever com a líder de classe, e a líder de classe observa os seus colegas de classe se inscreverem para as Olimpíadas correndo, pensando que a atitude em relação a este evento mudou dramaticamente. Ela convida todos a se inscreverem onde quiserem, mas precisavam ter em mente que apenas um único aluno da turma pode se inscrever em cada esporte, e quem se inscreveu primeiro é participante. Shen está sentado, segurando um livro em suas mãos, e pede a Bayan para olhar para aquele bando de ovelhas. Agora eles estavam todos contra as Olimpíadas e estavam lutando para se inscrever nela, e tudo por causa de uma professora bonita. Bayan bate as mãos na mesa e grita para eles que todos se inscreverem o mais rápido possível, e Shen estava chocado com o comportamento do seu colega. Ele se levanta e caminha em direção à saída da sala de aula, pensando quem é que poderia imaginar que todos ficariam loucos, lelé da cuca, virariam coringas por causa de uma professora. Parece que ele é o único sobre quem os encantos da professora não tinham poder, portanto Shen decide sair rapidamente, e logo alguém agarra pelo ombro, segurando no lugar. Este alguém é líder de classe que pergunta onde escrevê-lo, porque ele é o único que ainda não estava participando. E Shen responde perguntando por que ele seria necessário lá, já que tinham tantas pessoas se inscrevendo. A líder responde que Shen é necessário, porque a professora disse que todos devem participar, então ele não pode escapar. Logo um cara de cabelos vermelhos intervém na conversa, dizendo que Guan é muito gentil para esportes brutos, e não vale a pena forçá-lo, senão ele poderia desmaiar devido ao excesso de esforço. E o Prota fica irritado com essas palavras. Então o Prota se levanta abruptamente, caminha até o cara, segura o dedo dele e diz que entendeu. Shen puxa a mão do cara para o lado e diz que em breve ele terá um dedo a menos, e o cara grita de dor, pedindo para o Prota parar. A líder de classe se aproxima deles e pede para Guan soltá-lo, dizendo que Shen deve pensar em uma nova professora, pois ela acabou de pegar o grupo deles e já estavam brigando, e se Shen quebrar alguma coisa para um colega de classe também iria doer nela. Shen solta o cara, dizendo-lhe que se ele disser algo sobre ele novamente, definitivamente irá acabar com a raça dele, portanto não deveria o irritar, e o cara fica cagando de medo. A líder de classe diz que é bom que o conflito tenha acabado, e agora Shen tem que se inscrever para a competição. Ele olha desanimado para o pedaço de papel e entrega a ele, e vê que é uma folha com a competição de rastejo de 400 metros. Ele entende que se caso ele se inscrevesse para a natação, todos saberão que ele é um covarde, e a sua reputação na escola acabará, e a líder de classe
classe fica de pé, segurando as suas mãos no formulário de inscrição no qual Shen se inscreveu para o rastejo. Alguém segura seu ombro, ela se vira para o cara de cabelos vermelhos, Pan Jong, e pergunta o que é que ele queria. O mesmo responde que é um cara na faculdade de arquitetura que era campeão de natação, e ele também vai participar, e Guan o limpará. A líder de classe diz que não importa, o principal é a vitória e não a participação, e ela sai, deixando o cara falando sozinho. Ele tira o celular e começa a ligar para alguém. Xing pergunta a Shen se ele realmente vai participar das Olimpíadas. Ele, Shen, Lin e Bai estavam andando pelos corredores, enquanto Lin abraça o ombro do prota, dizendo que no mês passado convidou para a piscina, mas ele disse que não sabia nadar. Então Shen responde que foi uma desculpa para não ir à piscina com o cara, afinal ficaria estranho. Bai olha com suspeita e Shen sai, deixando os camaradas continuarem a se comunicar e discutir entre si. Então o prota recebe uma mensagem em seu telefone, perguntando se ele estava ocupado e oferecendo-se para ir à biblioteca junto. Bai arranca bruscamente o telefone de Shen e olha para a mensagem, exclamando surpreso que é Van, a estrela do campus dele, e diz a Shen que iria contar a ele agora. Bai, olhando para o telefone, diz que hoje Guan estava flertando com a beleza de sua classe, e deixa claro que havia alguma coisa entre eles. Shen então pega o seu telefone de volta, dizendo a Bai para cuidar de seus próprios assuntos, e não ficar se intrometendo na vida alheia. Os outros caras observam em silêncio aquilo, e depois disso Shen sai, dizendo a Van, pelo telefone, que ele estará lá em breve. Seus amigos gritam para ele de costas que é um alfa, sem alma, e que Van deveria acabar com ele. Depois de ouvir Shen, Van está surpreso que ele vai jogar videogame, e ele não quer mais assistir a aula de inglês. Portanto, o acordo deles está encerrado. Shen diz a ela que ele precisa descansar às vezes, mas ela não tem ideia de quanto ele tem estudado nos últimos dias, então agora tudo que ele quer é desligar o cérebro e recuperar as suas forças. Bayan olha para ele com dúvida e diz que ele quer jogar, como está escrito em sua testa. Ela acha que não tem nada a ver com recuperação, e Shen faz um olhar suplicante, dizendo que realmente não joga há muito tempo, pedindo-lhe que dê um tempo de descanso adequado hoje. Shen pensa consigo mesmo que 20 anos no círculo serão suficientes para ele aprender inglês, e Van suplica que é bom que Shen tenha realmente tentado ultimamente, e ela também não jogou por muito tempo. Ela sugere que eles joguem juntos, pois será mais divertido. No clube de computação há computadores em mesas longas, e Van está sentada de frente de um deles, e pede para o prota carregar mais rápido. Ela quer começar a jogar, e Shen está sentado em um computador próximo, sorrindo, e Bai está jogando de uma conta chamada O Cara com Síndrome de Princesa, e o status do rei mais forte é 7000 MMR. Shen está jogando de uma conta chamada Invadida Aldeia das Viúvas, do status de estudante 3000 MMR. Shen joga como espírito azul, e Van como uma maga. Shen diz que está de volta ao jogo e vai ganhar hoje, enquanto a garota responde que ela também está séria. Como resultado, o prota perde 3 vezes seguidas no chat do jogo, então um dos jogadores pede para parar de alimentar os oponentes, ou seja, morrer intencionalmente no jogo para dar vantagem ao adversário, famoso free kill. O prota estava deprimido com isso, pois as suas derrotas são percebidas como uma perca deliberada, como se ele estivesse fazendo de propósito, de tão ruim que ele era. Então, o cara desliga o som do personagem falando no chat, e o mesmo vagueia sozinho no mundo do jogo, enquanto o outro personagem no chat diz que eles podem ganhar. Shen desliga o som dele também, e Van diz ao mesmo que ele estragou tudo, pois ela tem 7 vitórias, uma derrota e 3 empates, enquanto o prota tem 8 derrotas, mas o mesmo responde que não há nada que ele pudesse fazer a respeito. Ele não joga há alguns meses e perdeu a habilidade. Em resposta, a maga apenas ri, dizendo que ele tinha tantas habilidades na realidade. Shen se vira para Van com um pedido, dizendo que ele vai perder de novo, e pede para ela jogar novamente. Ela ri e diz que não, pois eles têm que jogar até o fim. Então, Shen pega uma caneca de café e diz que já que é assim a sua vida, então ele aceitaria. Ele está bebendo café com fone de ouvido, então abre os olhos e entra no mundo do jogo. Ele grita que estava realmente jogando, e a deusa aparece na frente dele, dizendo que o viu, e se não fosse por sua namorada, ele já teria perdido há muito tempo. Isso irrita o protagonista, e ele dá um tapa na deusa, dizendo para ela não rir mais da cara dele. Ela voa para o ar e responde com raiva que ela é imortal, e ele ainda assim ousava bater nela. Shen diz que queria dificultar as coisas para ela há um tempo, e agora a oportunidade finalmente se apresentou. Ele continua dizendo que ela sabe como foi ruim para ele quando ficou preso naquele jarro por 20 anos, e a deusa precisava de um salvador. Mas ele morreu 95 vezes e recomeçou após cada vez. A deusa responde que agora vai descer até Shen e eles vão conversar. Ela se aproxima rapidamente do mesmo chocado, pousando com força ensurdecedora, fazendo Shen voar para longe. Quando a poeira se dissipa, a deusa está deitada de costas, com os olhos fechados, e ela está inconsciente. Shen olha para ela e não entende porque a garota não estava se mexendo, e diz em choque que ela não pode simplesmente desistir. Ela é uma deusa, então Shen coloca os dedos no nariz da garota e percebe que ela não estava respirando. Logo, ele está aterrorizado, porque não sabe mais o que fazer, pois se a deusa estiver morta, então ele não será capaz de sair do jarro nunca mais. Então a deusa volta a si e grita com ódio para Shen. Agora, ele sentirá todo o poder de sua divina força. Então Shen é socado no rosto por ela, e a deusa chama ele de nomes e começa a bater nele com os punhos no rosto e no corpo. O prota cai nocauteado, e a deusa está com raiva dele, pensando que vale a pena estrangulá-lo, mas se ele morrer, então ela ficará presa naquele vidro para todo sempre. A deusa se aproxima do protagonista e começa a bater nele de novo, dizendo que ele deveria se considerar sortudo hoje. Antes, ela o teria matado por isso, e por outros 1000 motivos. O coitado do prota estava todo inchado e machucado, cobrindo a cabeça com as mãos, perguntando novamente quantos espíritos a deusa mataria, e de onde ela tirou força para fazer isso, já que ela desmaiou com um dos seus golpes. A deusa dá um tapa no rosto do prota, dizendo para ele não ousar ser rude com ela, pois ela usou toda sua força para transferi-la para o vidro, e ele socou logo depois disso, então ela desmaiou. Shen
Shen esfrega o seu rosto machucado e diz a deusa que ela o fez seu salvador e que deixou ele sem reclamar. Agora, ele atingiu para que ela soubesse que ele não era um tipo de cabide. Ele pode ser mortal, mas tem caráter. E ele não se importa que tipo de deus ela seja, pois se ela queria que ele passasse por suas 3.000 provações, ela teria que respeitar ele. Então a deusa vira a cabeça com ressentimento e diz que também não é fácil para ela. Ela gastou muito esforço para trazê-lo até ali e não tem muito tempo. A deusa diz que vai explicar a Shen como o vidro funciona. Se o vidro sagrado estiver pronto para começar o teste, então Shen pode entrar nele a qualquer momento. Não importa se Shen quer, se ele está feliz ou não com tais perspectivas, dependerá do que estiver dentro. Se houver líquido dentro, então o mar aparecerá, e se ele colocar areia lá dentro, então ele acabará no deserto. Há 9 níveis no copo, no total. Shen está atualmente no primeiro nível, que é o degrau mais baixo, e ele confunde a deusa com seu olhar, e ela manda ele para aquele lugar esbofeteando mesmo, ao qual o mesmo é levado para dentro de um funil brilhante. Shen está deitado em uma superfície luminosa no alto do céu, enquanto a deusa diz que não teve força suficiente dessa vez, então ele terá menos água. Shen não entende o que significa ter menos água e pergunta se a deusa estava se vingando dele. Ela responde que não sentirá fome, sede ou cansaço ali, e ele pode jogar o quanto quiser. Também pergunta se Shen conseguia ver o computador, e ele precisa ir até lá e começar a jogar. O teste terminará quando Shen vencer. Então o prota vê uma mesa de madeira, uma cadeira e um computador no meio do playground. Ele grita indignado que aquilo não vai dar certo, pois ele não gosta dessa cadeira de madeira dura. Ele queria uma cadeira de couro confortável, e a deusa recusa o pedido, dizendo que isso exigiria muito poder divino, e ele deve se alegrar que essa cadeira não tem uma perna só. Então Shen vai até o computador e olha para o monitor, percebendo que é o mesmo jogo que acabou de jogar no clube da computação, e é realmente necessário passar pelos jogos do teste dessa vez. Shen sorri, percebendo que para se tornar o primeiro no jogo, ele precisa de 3 coisas: reação rápida, alta habilidade e compreensão de essência do jogo. E se ele quiser sair dali o mais rápido possível, então ele precisa vencer o mais rápido possível também. Shen começa o jogo e 10 dias depois uma voz com parabéns é ouvida. O jogo marcou 60 mmR e pode continuar com o mesmo espírito. Cansado e com olheiras, Shen diz que realmente quer fazer uma pausa no jogo, mas por algum motivo não estava cansado. Ele só queria jogar e relaxar, e ela o fez jogar até perder o pulso. 20 dias depois, uma voz com parabéns é ouvida, e o jogador marcou 80 mmR, ainda mais irritado e com grandes olheiras. Shen exige que o computador calasse a boca. Um mês depois, uma voz com parabéns é ouvida, e o jogador venceu. Mal tava vivo. Shen, que tava fedendo pra caramba, diz que finalmente não estava barbeado. Ele tem grandes olheiras agora e lágrimas escorrendo de seus olhos. Shen então viu um vórtice brilhante e diz que finalmente poderá sair dali. Agora ele acorda no mundo real e ouve alguém pedindo para Van ajudá-lo, que ficou surpreso lá pela fonte. Shen ficou horrorizado ao perceber que apenas 1 minuto se passou desde a sua jornada para a dimensão do mundo real, e ele se vira para olhar quando já estava jogando intensamente de novo. Ela se vira para ele e diz que parece que eles vão perder. Shen então esfrega as mãos, pensando que era hora de testar as suas habilidades recém-descobertas, e estava pronto para jogar. Ele ganha o jogo com sucesso retumbante, destruindo 5 oponentes de uma só vez, com apenas um golpe. Nos fones de ouvido, os parceiros admiravam Shen, dizendo que ele acaba de fingir ser um novato. O prota pensa que vale a pena ouvir os elogios de seu parceiro. Van, que está ao lado dele, está encantado e pergunta a Shen por que ele não jogou assim antes, e pergunta também como é que ele fez isso. Shen se levanta da cadeira e percebe que precisava sair, ou iria vomitar ali mesmo. Ele diz em voz alta que vai sair por 1 minuto, pois precisava ir ao banheiro. Van observa interrogativamente e pensa que mesmo que Shen estivesse cansado dela, isso não era motivo para reagir assim. Ela é a estrela de seu campus, e Shen desiste do jogo e coloca a mão em sua cabeça, fechando os olhos, mas Van pega o rosto do prota nas mãos e pergunta o que acabou de acontecer com ele. Ela vira a cabeça dele de um lado para o outro e pergunta por que o rosto dele estava tão branco e o que havia de errado com ele, mas Shen rebate dizendo que ele deveria estar doente. Van o solta então e está surpresa que Shen tenha ficado doente com aquele clima. O prota diz que provavelmente superaqueceu e se sentia muito mal. Van se inclina ainda mais perto dele, perguntando se ele achava que tinha superaquecido mesmo. Shen está confuso com seu comportamento e pensa que estava tão atenta. Pelo menos ela não percebeu que ele mudou enquanto estava sentado na lama. Shen diz em voz alta que enquanto estava no jogo, estava pensando como poderia vencer, e aparentemente se esforçou um pouco demais. Ele se sentiu mal com o jogo, e Van acredita em suas palavras, concordando. Ela diz também que ouviu dizer que isso acontece quando há um desequilíbrio no fígado, e Shen estava fraco, embora às vezes surpreenda com talentos inesperados. Van pega o prota pela parte de trás de seu moletom e o arrasta para fora do clube, dizendo que algum tipo de jogo infeliz o deixou assim, e era hora deles voltarem para a universidade. Ao lado deles, um cara continua jogando, como se nada tivesse acontecendo. Shen estende a mão na frente dele, chocado, gritando que quase esqueceu sua caneca que ficou em cima da mesa. E depois de um tempo, Shen e Van caminham pela rua, dizendo que vai descansar e ir ao estacionamento. Ele queria trabalhar à noite. Amanhã é final de semana, então ele pode dormir mais tarde. Van puxa a orelha do prota, puxando para perto dela, dizendo severamente que ele perdeu completamente a cabeça. Ele está tão cansado e ao mesmo tempo quer pegar um táxi e começar a trabalhar. Ele deveria, na verdade, ir para a cama imediatamente, mas o prota rebate, dizendo que vai obedecê-la. Shen sai e Van fica parado no portão olhando para ele. Ela pensa que Shen Guang é um péssimo mentiroso, pois ele vai pegar um táxi mesmo estando terrivelmente cansado. Ela é sua amiga e ele não deveria mentir para ela. Shen dirige pensando que agora ele pega táxi não por dinheiro, mas por humor e relaxamento. Ele recebe uma notificação sobre um novo serviço, então ele aceita o desafio. Ele cumprimenta e pergunta se a geolocalização do cliente estava correta.
aberta, e se sim, então ele iria buscá-lo agora. Um grito de dor é ouvido do telefone, depois a pergunta de quem é Shen. Afinal, é que ele não atrapalha o sono. Shen não entende o que estava acontecendo e nem o que ele estava ouvindo, e se ele tinha um número errado. Mas isso não podia ser, porque ele ligou pelo aplicativo. Então Shen decide tentar ligar novamente e ver o que realmente estava acontecendo.